Olá, tudo bem? Sou o professor Eric e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é raiz quadrada, ok? Bom, nesse vídeo a gente não vai demonstrar como se calcula uma raiz quadrada, mas a gente vai entender o que é uma raiz quadrada. Quando a gente pensa raiz quadrada, né, logo já vem na nossa mente, né, aquela imagem da árvore, correto? Com uma raiz quadrada ali. Hoje a gente vai ver que ela é muito mais que isso, ok? Bom, então nós não vamos entrar aqui no conceito histórico, correto? Da epistemologia aí, de todo o estudo da matemática não, mas a gente vai fazer aqui duas breves referências aqui, correto? Bom, então o termo radix quadratum, ok? Que vem de raiz quadrada, né? Alguns fazem a tradução como sendo o lado do quadrado. Que, ao meu ponto de vista, fica muito mais fácil de se explicar quando a gente começa a entender o lado do quadrado, ok? Bom, o que seria ser, então, esse lado do quadrado, né? Esse símbolo que nós conhecemos hoje, né, da raiz quadrada, ele foi impresso aí pela primeira vez pelo matemático Christoph Rudolph em 1525 no seu livro Die Cos. Ok? Então foi a primeira vez aí que foi se utilizado. Antigamente tinha-se, né, outras formas de representar a raiz quadrada, radix de um número, por exemplo. Depois disso também veio outras maneiras, mas essa aqui é a que acabou se popularizando, né? Até então não utilizávamos, né, a barra, ela também veio depois, correto? Mas a priori aí, a princípio, né, se utilizava-se aí esse símbolo aqui, então foi o símbolo que se popularizou. Bom, o que é então esse lado do quadrado? No livro The Whitestone of White, do matemático Robert Ricord, em 1557, ele fez uma interpretação da raiz quadrada muito interessante. Vamos entender um pouquinho qual foi a demonstração que ele fez então. Bom, ele pegou um quadrado, ok? E dividiu ele em duas partes. Então, em quatro partes. Então, por exemplo, aqui nós temos raiz quadrada de 4. Então, eu tenho aqui um quadrado, correto? Raiz quadrada, um quadrado, dividido em quatro partes. Qual é o lado do quadrado, então? O lado do quadrado, 2, 1, 2. O lado do quadrado, 2. Raiz quadrada de 4, 2. Ok? Vamos lá para mais um exemplo. Nós tivermos aqui um quadrado, dividirmos ele, ok? Em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então temos lá um quadrado dividido em 9 partes iguais. Quanto vai ter o lado desse quadrado? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então a raiz quadrada de 9, 3. Ok? Mais um exemplo. Nós temos aqui raiz quadrada, correto? Quantos quadradinhos nós temos aqui então? 4, 8, 12, 16. Então, o lado do quadrado 16 é igual a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o lado do quadrado 16 é igual a 4. Ok? Bom, Ricord, então, no seu livro, ele continua exemplificando. Então, aqui nós compreendemos, então, o que é uma raiz quadrada. Ok? E no caso, então, por exemplo, de uma raiz cúbica. Ok? Vamos verificar então como ele fez isso no seu livro. Então, se nós temos aqui, ok? Quadrado,
E nós vamos ter aqui um cubo, correto? Bom, em quantas partes eu dividi esse cubo? 1, 2, 3, 4, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto? Ó, vamos fazer aqui. Se nós olharmos aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a raiz cúbica, ok? De 8 é igual a 1, 2, 1, 2, opa, 1, 2. Correto? Ok? Vamos pegar mais um exemplo. Se nós dividirmos aqui, então, em 9 partes, correto? Temos que dividir o quê? Todos os lados em 9 partes. Tudo bem? Ó. Ok? Então vamos lá. Raiz cúbica. De quantos quadradinhos nós vamos ter? 9, correto? 18, 27 quadradinhos. Então, se nós temos a raiz cúbica de 27, qual é o lado? 3, 3, 3. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Dividindo aqui em 16 partes, correto? Vou fazer um pouquinho maior. Ok, ó. Tudo bem? Estamos dividindo aí o nosso quadrado. Então, quantos quadradinhos agora nós temos aqui? Nós olharmos aqui, nós temos 4, 8, 12, 16, 16, mais 1, 2, mais 1, 2, 3, ok? Temos 4 camadas aqui, correto? De 16 quadradinhos, que vai dar 64. Então, qual que é a raiz cúbica de 64? 1, 2, 3, 4. 4, 4. É igual a 4. Ok? Tudo bem? Bom, indo um pouco mais além agora, então, né, para nós entendermos o que é essa raiz. Porque, por exemplo, né, se fosse uma raiz de 2, uma raiz de 3 ou uma raiz de 5, por exemplo. Bom, nós podemos definir uma linha base aqui para nós. Tudo bem? Por exemplo, aqui, nós temos aqui um quadrado 1, tudo bem? Então, aqui, a nossa raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, o lado do quadrado 1 é 1. Quando nós falamos em raiz quadrada, por exemplo, de 2, correto? O nosso quadrado está aumentando, ok? Então, ele não é mais 1, ele passa a ser, né, um pouco maior agora. Bom, nós sabemos, então,
que a raiz quadrada de 2 ela equivale a 1,41. Ok? Então, o lado do nosso quadrado, que nós precisamos fazer, então, dividir esse quadrado em quantas partes? 2 partes. Ok? Então, a raiz quadrada de 2 é 1,41. Correto? Ó, nós temos um quadrado aqui, ó, formado por esses dois triângulos, e temos um quadrado aqui, formado por esses dois triângulos, correto? Juntando um quadrado, 2 quadrados. Bom, olhando aqui então, a raiz quadrada de 3, ok? Que é 1,73. Nós precisamos dividir esse quadrado em quantas partes iguais então? Em 3 partes iguais, correto? Bom, vamos desenhar aqui a divisão, ok? Ficaria aproximadamente assim, ó. Ok, ó? Então nós temos aqui, ó, um quadrado aqui, um quadrado no centro, correto? E se nós juntarmos essas duas partes aqui, nós formamos o terceiro quadrado. Raiz quadrada de 3 igual a 1,73. Ok? Bom, depois, por exemplo, né? Aumentando um pouco mais esse quadrado, nós encontramos então a raiz quadrada de 4, que vai ser 2. E por fim, nós temos aqui a raiz quadrada de 5, ok? Que a gente precisa pegar esse quadrado então e dividir ele aí em 5 partes iguais, correto? Então vamos dividir ele em 5 partes iguais? Vamos lá. Ok? Então nós temos aqui, ó, um quadrado, ok? 2 quadrados, ó. 3 quadrados. 4 quadrados. E 5 quadrados. Então, o lado do quadrado ok? Legal? Entendemos então? Nada mais é então que nós dividirmos o quadrado, correto? Aqui dividimos em uma parte, em 2 partes, dividimos em 3 partes, dividimos em 4 partes, dividimos em 5 partes, ok? Muito obrigado, espero aí que você tenha gostado do nosso vídeo. Valeu, um grande abraço e até mais.